Agora a gente vai falar sobre um tema que eu amo de paixão. Falar sobre neurociências. Esse tema é muito especial, a gente entender um pouco, né? Aqui é uma aula curta, mas que eu vou trazer o máximo de informação que eu puder trazer dentro dessa aula. E já vou dizendo, né? Quero aqui despertar vocês para o interesse, chamar vocês para compreender um pouquinho sobre esse tema, mas, olha lá, vou deixar nessa aula um livro. Esse livro, ele é um best-seller, porque ele é um dos livros de maior referência que a gente tem sobre o assunto. É o cérebro da pessoa com autista, né? Que é feito por uma pessoa com autismo, que conta a história do autismo no mundo e que traz como ela mesma, né, foi cobaia para o estudo do autismo. Mas ela traz muita informação sobre o cérebro da pessoa com autismo. Eu estou deixando uma versão que é livre aqui na internet, mas fica aí a dica para vocês comprarem as versões mais recentes, comprem, né? Tenham aí na sua estantezinha de leitura, no seu portfólio de livros, porque é um livro que é marco, né? É um livro histórico dentro desse estudo. Certo? Vou deixar aqui, você vai fazer o download, você vai estudar, né? E vai comprar também esse livro aí, que ele é muito importante. Gente, vamos lá, tá bom? Nessa aula, a gente vai estudar o cérebro da pessoa com autismo. Só que para estudar, gente, o cérebro da pessoa com autismo, eu preciso entender um pouquinho o que é o cérebro, né? Eu preciso partir do pressuposto que eu entendo que eu estou chamando de cérebro, os nossos encéfalos, né? A gente tem aqui no nosso cabeção, dentro dessa caixa craniana, né? A gente tem aí dois hemisférios, e que esses hemisférios são idênticos, e que nós temos lado direito, lado esquerdo. Esse cérebro está formado pelos córtex, e aí a gente tem frontal, lateral, parental, occipital. E do jeito que eu tenho de um lado, eu tenho do outro lado, né? Então, esses dois hemisférios juntos, né, eles funcionam em harmonia, eles é para ser, teoricamente, né? Eles trabalham, né, dentro de, organizando todas as funções que nós chamamos de funções executivas, né, do nosso organismo. Mas que esse cérebro é formado também, né, por outros, o nosso tronco encefálico, o nosso cerebelo. Só que aqui a gente vai chamar, vamos estudar não todo o cérebro, tá bom? Como eu disse, é uma aula curta só para a gente compreender como é o que tem esse funcionamento. Vamos chamar mais atenção para a área aqui, ó, que é mais ou menos um palmo da nossa cabeça aqui, ó. Se você botar a mão na sua testa aí, é mais ou menos isso aqui, né? É o que nós chamamos de córtex frontal. Então, nós vamos entender um pouco sobre as funções dessa parte do nosso cérebro, tá? E que ela é muito importante para a execução de muitas tarefas. No geral, o nosso cérebro, vamos chamar assim, ele tem três funções importantes. Então, ele tem a função de interpretação, essas funções executivas, como são chamadas, elas interpretam o que a nossa visão vê, o que a nossa audição escuta, né? O que nós comemos, que é o gustato, o nosso sabor, né? Então, todas as nossas entradas sensoriais, mão, olho, boca, nariz, ouvido, né? Todos esses sensores que o corpo tem, eles levam informações para esse cérebro. E aí esse cérebro, esse conjunto,
de todos os córtex, do tronco, do cerebelo, né? Todo, quando junta tudo, o que ele vai fazer com essas informações? Interpretar. Eles vão interpretar. Então, o olho, ele só vê, mas ele não interpreta, né? Quem vai saber o que você está vendo aqui, quem vai interpretar, quem vai te dizer o que é cada letra, o que é essa palavra, o que são essas cores, é a tua região aqui, ó, perto da sua nuca. Essa região, ela vai mandar essas informações para cá. E aí, quando chega aqui nessas informações, vai buscar na sua memória de longo prazo, para ver se você já conhece essas letras, se faz sentido. Então, quando a gente aprende a ler, o chamado aprendendo a ler, significa que nós já conhecemos cada um desses símbolos. E aí a gente passou por todo um processo educativo para compreender que essa simbologia, ela é representativa e que cada símbolo tem um significado. É isso que é o processo de leitura. Tudo é símbolo e significado. Esses símbolos e significados, gente, vão ser interpretados de forma, né, muito articulada. Essa função executiva do nosso cérebro tem e exerce um poder muito grande sobre todo o nosso organismo. Todo o restante do nosso organismo, ele depende dessa função executiva. Então, essa função executiva, ela faz a regulação do funcionamento dos outros órgãos, dos outros sistemas, porque o nosso organismo, ele é feito de células, de tecidos, mas esses órgãos que estão dentro desse nosso organismo, eles não funcionam sozinhos, independentes, com funções diferentes, não, né? Eles são formados em sistema circulatório, sistema endócrino, o sistema excretor, sistema respiratório. Cada sistema tem um conjunto de órgãos. Então, esses órgãos são regulados pelo nosso cérebro. A quantidade de hormônios que a gente excreta, a quantidade de neurotransmissores que a gente excreta, né? Então, esse cérebro, esse conjunto, né, que está dentro aqui do nosso cabeção, ele vai regular a fome, ele vai regular os seus sentimentos, ele vai regular as suas emoções, ele vai regular a sua fome, ele vai regular o seu prazer, ele vai regular, né, ele vai regular o seu estado de calor, de dor, de frio, certo? Então, todo esse processo de regulação, o sono, a falta e o excesso, né, é regulada por esse cérebro. E tudo isso é feito através de um gerenciamento. Esse gerenciamento de informação. O cérebro, ele regula a quantidade de informações que chega e que sai, que é processada. Eu gosto de dizer, né, que as nossas funções executivas, elas são um grande gerente. E aí eu sempre brinco com essa analogia, trazendo a ideia de um shopping, por exemplo, né? Onde você tem um monte de lojas, e essas lojas, elas funcionam, se você for no shopping, aquele shopping vai abrir no mesmo horário, elas estão sempre muito limpas, tudo é muito sincronizado, vai abrir, vai fechar no mesmo horário, o cheiro é parecido, as cores, as formas, tudo é muito parecido, né? E aí você pensa no tamanho daquele lugar, com aquela quantidade de lojas, todos os dias, como é que aquilo tudo funciona dentro daquela harmonia, né? Diferente se você for no mercado público, diferente de você for se na sua cidade tiver um camelódromo.
é tudo muito mais bagunçado, né? Mas funciona, mas não tão arrumadinho, não tão organizado, tá? Então, o nosso cérebro, vamos imaginar um cérebro tipicamente funcionando, né, com todo esse sistema de interpretação, de regulação, de gerenciamento, como esse shopping bem organizado, tá? E aí, quando você tem, se a gente pegar o mercado, uma coisa mais aberta, cheiros diferentes, cores diferentes, formatos diferentes, lojas diferentes, gente diferente, né? Então, a gente pensa num cérebro mais atípico, mais desregulado, mais disfuncional, tá? Então, esse cérebro bem organizado, esse cérebro capacitado, com todas as suas funções executivas funcionando, e essas funções executivas, quem elas são? Né? Elas são basicamente a função de regular 5 funções. Né? Nós temos 5 funções muito importantes. A gente tem a função de atenção, a gente tem a função de concentração, a função de percepção, a função de raciocínio e a função de memória. Essas 5 funções aqui, ó, que ficam principalmente aqui, essa memória, a gente sabe que o cérebro tem vários tipos de memória, mas essa memória mais de curto prazo, memória de trabalho, elas são muito, muito importantes para o desenvolvimento de qualquer indivíduo. Tá? Então, tipicamente, em resumo, é assim que o cérebro funciona, de qualquer pessoa. Eu tenho um sistema sensorial que vai captar informações, essas informações vão chegar ao cérebro, seja uma música, seja eu ver alguma coisa, eu tocar em alguma coisa, eu comer alguma coisa, né? Eu sentir o cheiro de alguma coisa, essas informações vão ser processadas dentro do meu cérebro. Então, esse processamento ele vai ser interpretado, ele vai ser regulado a saída e a entrada dessas informações dentro de um gerenciamento muito bem organizado. Né? É uma empresa muito eficiente, o nosso cérebro. Né? Mas, entretanto, né, vamos entender que um cérebro tipicamente funcionando, todas essas informações elas vão chegar, elas vão ser captadas e esse cérebro vai conseguir fazer, né, esse processo. Então, por exemplo, né, a gente tem a música. Então, eu vou ouvir essa música, a parte parental aqui, a parte lateral, perdão, a parte lateral que é responsável, né, pela audição, vai pegar essas informações, ela vai tentar interpretar essas informações, mas ela vai enviar essas informações para o meu frontal, que vai fazer, por exemplo, eu ouvir essa música, eu lembrar que eu sei a letra dessa música, e vai regular a saída. Ele vai mandar impulsos para o meu corpo motor, por exemplo, que vai se comunicar com os músculos do meu rosto, que vai fazer com que eu cante essa música, que saia um som da minha voz. Então, esse cérebro tipicamente funcionando, ele pega uma informação, interpreta essa informação, regula o formato que é essa informação. A mesma coisa a gente pode pegar o exemplo da visão. Eu vejo alguma coisa, eu vou interpretar o que é essa coisa, o que é esse objeto, o que é essa fruta, quem é essa pessoa. A gente faz isso numa velocidade tão grande, mas tão impressionante, que a gente acha que é meio automático, mas não é não. Nós somos seres que nós passamos o tempo todo aprendendo, o tempo todo fazendo esse processo de construção de conhecimento. O tempo todo eu vejo coisas que eu não conheço, e o meu cérebro identifica, interpreta
guarda as informações para me usar depois, e no dia que eu precisar, ele busca essas informações na minha memória, e ele vai regulando como vai sair essas informações de alguma forma. Se eu quero andar de bicicleta, ele busca essas informações. Se eu quero sentir o sabor daquele alimento, ele busca essas informações. Se eu preciso mexer os braços, as pernas, a cabeça, tudo que acontece no meu organismo, na minha mente, no meu comportamento, na minha linguagem, na minha pele, na minha locomoção, tudo é regulado pelo nosso cérebro. Então, a gente pode dizer que ele é o órgão mais importante do nosso organismo, porque é ele quem gerencia, ele quem dá as ordens. Então, se esse cérebro ele é tão importante, o que acontece com o cérebro da pessoa com autismo? Por que essa pessoa, no lugar dela, ela tem tanta dificuldade de ver alguma coisa, de escutar alguma coisa? Onde é que é o problema, né, da pessoa com autismo? Para a gente entender isso a nível neurológico. Então, aqui a gente já tem aqui um simples fato resumido. Nós vamos ter todas aquelas funções que um cérebro tipicamente normal faria sem muitos problemas, a ponto de eu achar que é automático que eu faço essas interpretações e essa regulação, a ponto de eu achar que isso eu não preciso nem aprender a fazer isso, porque ele vai fazer automaticamente, no cérebro da pessoa com autismo, eu tenho isso com problemas. Sim, ele faz, mas ele vai fazer com erro. Ele vai interpretar com erro, ele vai regular com erro, ele vai gerenciar com erro. E aí eu vou ter um cérebro onde a gente chama de disfuncional. Por que disfuncional? Porque eu tenho a função que deveria ser exercida, que deveria ser bem executada, ela não vai funcionar direito. Ela vai funcionar de uma forma desregulada, desorganizada, disfuncional. Vamos entender o que é essa disfunção. Principalmente essa disfunção, gente, ela começa no sensorial. Sim, o autismo é um tipo de transtorno, que é uma deficiência, mas a gente também chama de transtorno, a causa principal de todos os problemas do autismo é essa comunicação do cérebro com os outros sistemas. E não é só com o sistema sensorial, não, tá? É com os outros sistemas, com o circulatório, com o respiratório, com o excretor, tem toda uma comunicação. A gente viu a importância disso. Nosso cabeção aqui, ó, nosso cérebro frontal, ele se comunica com o resto do corpo. Ele regula, ele dá ordem, é ele que manda. Então, se eu tenho um cérebro desregulado, que não funciona direito, que não executa as funções direito, alguma coisa vai dar errado. E aí, aqui, onde a gente entende qual é a função, gente, do sistema sensorial. Não é trazer informação para esse cérebro, não é dizer para mim o que é o ar, o que é o sabor, o que é o gosto, né? O que eu estou ouvindo, o que eu estou vendo, o que eu estou sentindo. Então, essas informações, elas chegam no nosso organismo, elas chegam no nosso cérebro, e eu vou fazendo um processo que Jean Piaget chama de assimilação e acomodação. Eu vou construindo conhecimento. Só que o cérebro da pessoa autista é disfuncional. Então, ele vai ver com uma intensidade diferente, ele vai sentir esse odor com intensidade diferente, ele vai sentir esse sabor com intensidade diferente, ele vai sentir esse tato de forma diferente.
porque vai haver um erro de conexão entre essa informação e esse processamento. Então, eu fiquei... Eu nunca tinha lido num livro e vi num depoimento de uma pessoa com autismo que ela não conseguia beber água. Eu fiquei chocada. Como assim? A gente não aprende que a água não tem sabor? Não é lá, gente. A gente não aprende que é insípida, inodora, incolor. E aí, eu escuto essa pessoa dizendo que não bebe água, que tem muita dificuldade. E aí, a partir dessa pessoa, eu vi outras pessoas com autismo falando sobre isso. Eu disse, gente, água, para mim, era a coisa mais básica que a gente faz, é beber água. A gente aprende que o nosso organismo precisa de água. Nosso cérebro precisa de água. E aí essa pessoa... E aí eu conversando numa entrevista, vocês vão ver eu falando aqui com essa pessoa, que eu vou deixar o vídeo, né, sobre isso, sobre a água. E ela mostra que ela bebe um chá, ela bebe outras coisas, que ela tem muita dificuldade, que ela já chegou ao ponto de não beber de jeito nenhum, mas que hoje, atualmente, está trabalhando para que beba. Porque para ela, quando ela vai beber a água tem um sabor horrível. E aí o gosto da geladeira é o gosto de outras coisas, e o gosto que tem na água, para ela é um gosto ruim. Daí a explicação por que a seletividade alimentar das pessoas com autismo. Não é que eles não gostam da comida, não é que são cheios de frescura para comer, não, é porque o sabor, a textura do alimento, a sensação e a regulação que o meu cérebro traz é uma. Para a pessoa com autismo é outra. A gente pega uma tangerina, não sei como chama aí na sua cidade, abre aquela tangerina, vocês sabem que o cheiro da tangerina é um cheiro exalador, né? Você abre numa sala, todo mundo vai sentir o cheiro daquela tangerina. Quando você vai comer, tem umas mais doces, umas mais azedas. Para a pessoa com autismo, você já tem o problema da textura. Segundo, vai ter o problema do cheiro daquela fruta. Terceiro, o sabor daquela fruta. Então, o que eles vão fazer? Não vão comer. E isso se aplica aos mais variados tipos de textura. Nós estamos falando de um tecido, nós estamos falando de onde eles sentam, nós estamos falando da roupa que se veste. Então, é muito comum os pais arrancarem as etiquetas das roupas, porque a criança se pinica. Muito comum as dificuldades que eles têm quando a criança é muito pequena, ficar nu pela casa, porque não consegue ficar dentro daquela roupa, a roupa pinica na pessoa, né? Então, isso é o que nós chamamos de uma disfunção sensorial. Então, aquilo que para você é um cheiro suave, para aquela pessoa é insuportável. Para você, você está falando numa altura que não é alta. Para ela, pode ser ensurdecedor. Um som, uma música, uma buzina, um apito, pode ser ensurdecedor. Eu achei incrível quando na entrevista da Bianca, que é uma pessoa com autismo, ela contou para a gente que ela escuta a eletricidade da casa dela 24 horas por dia. Elas já me chamaram de doida aqui em casa. Hoje sabem que eu sou uma pessoa com autismo, mas eu escuto a eletricidade. Então, pensem num cérebro excitado demais. Eu vou deixar um vídeo, né, aqui para vocês. Esse módulo vai estar cheio de vídeos, tá bom? Vídeos, entrevistas, porque quanto mais informações vocês souberem, melhor, não é verdade?
Se você tiver um tempinho, você assiste. Se você não tiver um tempinho, você passa a aula, parte para a próxima. Mas esse tema é muito interessante para você entender por que essa criança não quer comer. E aí a gente precisa estimular, tudo é estímulo, né? Por que elas não gostam de abraço? A pessoa com autismo não gosta de abraço. Não é que ela não goste. Não está aqui a palavra gostar. Ela não é adequada para a gente usar que a pessoa não gosta. Não, às vezes ela não suporta o toque. Ela não suporta, não é algo psíquico, é algo físico. O que para você está fazendo assim, ó. Para ela, você está fazendo assim, ó. Sabe? Você vai abraçar, para ela aquilo você está fazendo 10, 500 vezes com mais força. E aí, normalmente, elas se esquivam, porque a sensação sensorial é tão forte. Imaginem um cheiro forte demais. Imaginem um gosto forte demais. Imaginem você comer uma coisa e o sabor daquilo ser tão intenso que chega a ser ruim para o seu cérebro processar que informação é essa. Para ele processar se aquilo é doce, se aquilo é salgado, que sabor é aquele. Então, a pessoa com autismo, ela tende a fugir dessas sensações. Aí eles são muito metódicos. Por quê? Porque é tão ruim passar por essas experiências que é mais fácil, é mais agradável, é mais confortável não tentar, entendeu? Não tentar abraçar as pessoas, não tentar estar num lugar muito barulhento, não tentar comer coisas estranhas, porque não é só o sabor, não, às vezes é a textura. Tem pessoas com autismo que não comem o ovo porque ele tem aquela textura, não come uma certa fruta por causa da textura, porque é mole, porque é duro, porque é melequento, porque se mexe, ou qualquer outra coisa, tá? Então, isso, gente, é uma disfunção, é uma desorganização dessa comunicação entre esses sistemas de entrada e de saída, tá? E a forma como esse cérebro deveria interpretar, regular e gerenciar. Então, é um cérebro que tem dificuldade de interpretar, vou até voltar aqui. Ele vai ter erro na interpretação. É doce demais. É salgado demais. É duro demais. É mole, é mole demais. Então, essa regulação que devia dar, fica com dificuldade. E aí, por exemplo, é comum a pessoa com autismo ter dificuldade de saber a hora de fazer xixi. Então, prende tanto o xixi, que é comum eles terem problema de bexiga, problemas urinários, ou de fazerem xixi na roupa. Serem adultos fazendo xixi na roupa. Tem uma TikTok que eu gosto muito de acompanhar ela chama-se Raquel. Só tu pôr assim, Raquel no TikTok, Raquel Autismo. Que ela aparece. Ela é uma menina que ela faz medicina e ela mostra o dia a dia. Então, ela tem um episódio que ela conta. Né? Ela mostra ela com a calça molhada no banheiro e ela vai contar por que ela fez xixi nas calças. Ela conta, eu sou uma pessoa com autismo e eu tenho muitas dificuldades de entender qual é a hora que eu tenho que fazer xixi. Então, olha só, isso é um problema de regulação. Para vocês entenderem aquilo. Lembra da história que eu falei que às vezes no nosso organismo a gente acha que é automático? Fome. Pronto, fome. A gente não acha que é automático, fome? Não, é um comando, é um comando cerebral. O cérebro precisa entender que você está com fome. A pessoa com autismo, ela pode passar o dia inteiro sem comer. Assim como ela pode passar o dia inteiro
sem dormir. É muito comum a gente ouvir dos pais que eles estão extremamente cansados porque aquela criança não dorme, ou porque dorme de forma desregulada. Enquanto deveria estar brincando, está dormindo, enquanto deveria estar dormindo, está brincando. Isso é o contrário. Está vendo? É isso que é a desregulação. Então, deveria. Então, o que essa pessoa com autismo, ela precisa aprender. Aprender que tem que beber, aprender que tem que ir no banheiro, aprender que tem que dormir, né? Então, veja quantas desregulação. E essa desregulação está dentro da escola. Por isso que essa criança, se ela tem um suporte de um acompanhante para fazer com que ela, né, ela esteja ali tendo suporte para falar, para caminhar, para saber esses momentos, para se alimentar, com o intuito, gente, de fazer com que ela, né, ela tenha bem-estar, né? É isso que é preciso a gente entender, que o suporte que a pessoa vai dar é para que ela se alimente, para que ela beba água, para que ela vá ao banheiro, para que ela tenha qualidade dentro de vida dentro da escola, tá? Ainda sobre esse assunto, gente, hoje se sabe que isso acontece, essa disfunção acontece porque a pessoa autista tem mais neurônio, tá? Do que a pessoa sem TEA. Então, o cérebro, né, vocês vão ver no vídeo aqui explicativo sobre isso, que o cérebro da pessoa com autismo, ele é um cérebro super excitado. Então, esse cérebro tem dificuldade de alternar os processos. Enquanto o nosso cérebro consegue comer, assistir TV, o cérebro normal, típico, consegue fazer duas, três, falar, comer, ouvir um áudio, fazer várias coisas ao mesmo tempo, esse cérebro da pessoa com autismo tem dificuldade de alternar os processos, de terminar uma coisa para poder conseguir fazer outra, né? E aí também se fala muito na rigidez cognitiva, né? Que esse cérebro precisa de um tempo mais para poder conseguir compreender esses processos, alternar esses processos, compreender mais o que acontece, ele vai ter mais. Eu vou falar mais com vocês, por exemplo, quando eu for falar de comportamento, de birra, e aí nós vamos conversar lá sobre isso, e aí eu volto nesse assunto da regulação e da desregulação, da disfunção, porque é um exemplo muito claro, quando a pessoa, o cérebro dessa pessoa está sobrecarregado, acontece, por exemplo, as estereotipias, que é uma tentativa desse cérebro se reorganizar. A pessoa tem que caminhar, a pessoa tem que ou se bater, ou se balançar, ou fazer alguma coisa para esse cérebro tentando se reorganizar, né? Então, a gente vai falar sobre isso mais à frente, tá bom? Então, ele é um cérebro que ele é mais rápido em algumas áreas, né? E outras áreas termina sendo mais lento. Então, tem dificuldade de conseguir fazer esses processos é, com maestria, né? O nosso cérebro ele é um grande maestro, ele executa muitas tarefas e ele executa essas tarefas de uma forma muito eficiente. Um cérebro tipicamente normal, ele é um cérebro que produz, né, respostas muito rápidas. Para eu estar aqui falando e executando tarefa, me mexendo, concentrada, fazendo com que eu entenda, com que eu fale, com que eu lembre, com que eu leia, com que eu me preocupe com as outras coisas que estão acontecendo. Eu estou passando uma tela, eu estou olhando, eu estou gravando, eu estou fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Então, eu preciso de raciocínio, de concentração, de foco, né? De memória. E eu preciso que o meu cérebro controle, porque eu tô numa sala, nessa sala tem um ar-condicionado, então tem aqui, tem o ar,
né? Eu controlo a minha temperatura do meu corpo, entendeu? Eu controlo o que está acontecendo dentro dos meus sistemas, meu coração está batendo, meu pulmão está funcionando, eu estou fazendo todas as trocas gasosas que precisa, e ainda tem as outras coisas que estão funcionando, o estômago, o sistema excretor, está excretando, o rim está funcionando, está tudo funcionando, está bem, né? Então, para que tudo isso funcione, eu preciso que o meu cérebro também funcione de forma correta. Então, a gente pode concluir nessa aula de hoje que o autismo, né? O problema do autismo está dentro do cérebro. É um cérebro diferente. Por isso que é chamado de um cérebro atípico. Observe que a forma de processamento desse cérebro é diferente. Ele vai ter uma velocidade diferente, ele vai ter uma quantidade de neurônios diferente. Se fala até no formato diferente, né? Se diz, muitos livros dizem que o tamanho do cérebro da pessoa com autismo é diferente, que tem anatomia um pouco diferente, tá? E sabe-se que esse cérebro precisa ser estimulado corretamente, essa pessoa precisa, e nós ainda vamos falar mais sobre isso, sobre as questões comportamentais, a comunicação, tudo a pessoa precisa de estímulo para ir aprendendo. E é muito importante a mediação dentro desse processo de conhecimento, de desenvolvimento da pessoa com autismo. Então, esse cérebro, ele precisa 24 horas por dia ser estimulado de forma correta. Em casa, na escola, nas terapias, no reforço, nas brincadeiras, nos eventos sociais, né? A pessoa com autismo, ela é uma vida inteira de estímulos que precisam ser corretos, direcionados, né? Precisam ser planejados, por isso que a informação é importante para os pais, a família, os professores, os terapeutas. Mais e mais terapeutas procuram se especializar em autismo, porque não é fácil. Vocês estão aqui porque com certeza passaram por necessidades onde exigia de vocês conhecimento sobre o autismo, sobre uma deficiência ou sobre alguma situação que vocês passaram no dia a dia, seja com familiar, seja com aluno, seja com aprendente, cliente, qualquer pessoa. Em algum momento vocês sentiram essa necessidade, estão aqui para poder aprender mais, para poder atuarem de uma forma mais organizada, com mais resultados, né? Gerenciando isso de forma correta. Bom, gente, mais uma aula que a gente deixa aqui, muitas curiosidades, para que vocês aprendam um pouquinho mais, né, sobre o autismo. Gente, até mais, a gente se vê na próxima aula.